Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos voltar ao livro de Ester? Então, um decreto foi redigido exatamente como Mardoqueu ditou. E esse decreto concedia aos judeus o direito de defenderem a sua própria vida. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar dos seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam com que os judeus pudessem fazer com eles. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos, reuniam-se em suas cidades e em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Ester e disse: "Só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido, diga-me, e será feito." Ester respondeu: "Se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca." O rei concordou e publicou um decreto em Suzã. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a sua própria vida. Livraram-se dos seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram e comemoraram a sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos no dia 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual desse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei, tanto os de perto como os de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festa de alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram dos seus inimigos
e que a sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Hamedata o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes. Mas, quando Ester foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso essa comemoração se chama Purim, palavras que se usavam antigamente para lançar sortes. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. E terminamos aqui esta bela história. Amém?